Olá, a paz de Cristo. Voltamos agora para a nossa primeira videoaula. Nós vamos trabalhar aspectos da alma humana. Nós fizemos um esboço aqui do que aparentemente as principais características da alma humana, que são as principais características que mais se expressam, que mais são vistas, que mais são expostas. A alma humana ela é um pouquinho parecida com a Lua. A Lua tem aquela face que continuamente nós vemos e existe o lado oculto da Lua, aquele lado que nós nunca enxergamos. A alma humana também tem essas características. Ela tem aquela parte que se expressa, mas também tem aquela parte oculta que não é mexido, né? Que é um pouquinho mais escondido ali. Essa parte oculta da alma humana, nós não vamos trabalhar ela hoje. Nós vamos trabalhar somente aquilo que é as principais características como caráter de expressão. Dá tempo aí de você pegar sua caneta, dá tempo de você pegar sua Bíblia, pegue um papel, nós vamos fazer anotações. Você precisa fazer, porque aquilo que nós vamos conversar aqui em sala é fundamentado na Bíblia, é fundamentado na Palavra de Deus, ela é a nossa fonte de inspiração. E nós vamos trabalhar segundo com diretrizes bíblicas, com nortes, com aquilo que a Palavra de Deus nos concede como ali um rumo, um caminho a ser seguido. Tá certo? Eu sempre procurei, ao conversar com as pessoas, eu sempre procurei deixar bem claro uma coisa. Eu não me preocupo muito em que a pessoa seja mais liberto, que a pessoa seja mais santo, ou que a pessoa seja mais usado. Eu não me preocupo com isso, porque isso é algo muito particular do Espírito Santo com a própria pessoa. Quanto mais a pessoa se entrega ao Espírito Santo, fatalmente isso vai acontecer de uma maneira muito natural. O que eu sempre me preocupei, e que eu me preocupo, na verdade, é com a credibilidade. A credibilidade do cristão, a credibilidade da igreja, porque nós temos acompanhado nos últimos anos que existem dois tipos de caminho. O caminho do erro e o caminho do acerto. O caminho do erro é quando a pessoa erra. E quando ela erra, ela vai cair em descrédito. O erro conduz o ser humano ao descrédito. Os acertos vão conduzir a pessoa à credibilidade espiritual. E o que está faltando para nós, na igreja como um todo, é credibilidade. E a única maneira de se alcançar a credibilidade é quando o nível do seu acerto é maior do que o nível dos seus erros. Não tem como fugir do erro. Não tem como viver sem ele. O erro faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros. Nós nunca vamos deixar de errar. Fato consumado. Mas eu posso diminuir o índice de erros e elevar o número de acertos. Quando eu consigo fazer isso, esse número de acertos é o que vai gerar credibilidade espiritual. Se o crente, se o cristão, pela desinformação, pela má orientação, se ele entra em descrédito por causa dos seus erros, então ele vai ter que trilhar o caminho dos acertos para que dentro desse caminho seja construído credibilidade espiritual, que é o que tanto falta, né? No mundo cristão, né? É o que mais falta, é acertos. E a experiência tem nos ensinado que credibilidade espiritual, ela muitas vezes leva-se décadas para construir uma base sólida de credibilidade espiritual. Óbvio, normal, natural, que o plano espiritual maligno tente bater, isto é, nos faça errar.
ele vai tentar nos conduzir ao erro. Nos conduzindo ao erro, nos conduz ao descrédito. Tá certo? Isso, a espiritualidade vai tentar armar ciladas, laços contra, para nós entrarmos e cairmos em erros. Se o caminho... Então, esse é um caminho de erro. Quando nós nos conhecemos base da nossa alma, pelo menos as principais características, eu vou tirar, por assim dizer, essas oportunidades malignas. Quando eu acabo me conhecendo melhor, eu acabo conhecendo o caminho negativo que está me sendo proposto. Eu acabo entendendo. Então, é muito mais, quando eu me conheço, é muito mais fácil eu evitar o mal, eu evitar o erro. A partir do momento que eu me conheço, tem pessoas que não se conhecem. E eles vão parar para pensar na vida, e eles vão, quando eles caem, eles vão parar para pensar lá quando já caiu. Lá que a consciência deles, onde foi que eu comecei a errar, o que aconteceu comigo que me conduziu a esse estado. Ali ele vai parar para refletir. Eu aconselho que nós possamos refletir antes do que aconteça, para evitar que a gente entre aí em caminhos distorcidos, tá certo? Muito bom. Vamos começar então. Nós separamos a alma do corpo e do espírito. Vamos dizer que essa parte de cima aqui seja o corpo, tá certo? Vamos deixar o corpo lá, nós não vamos trabalhar com o corpo hoje, tá bom? O nosso corpo, ele tem aqui a porcentagem psicológica dele aqui. Não vamos trabalhar com a mente humana. A mente humana não vai ser trabalhada hoje. Deixa ela quietinha ali. Nós vamos ter uma aula em que nós vamos trabalhar com exclusividade, mentalidade humana e pensamentos humanos. Né? Então deixa ela quietinha que ela não está se sentindo rejeitada, só está de ladinho. Nós temos aqui emoções, que são os múltiplos sentimentos, por assim dizer. Nós temos essa faixa azul que vai nos remeter ao afeto, condições de afeto, afetividade. E nós temos a faixa vermelha que nos conduz e vai nos remeter ao que é o desejo, isto é, faculdade humana. O que nós estamos trabalhando aqui é faculdade humana. Mais abaixo, um pouquinho mais abaixo, nós temos a vontade. Olha que interessante, a vontade e o desejo, aparentemente, é algo que é semelhante. Parece muito similar. No fundo, não é. No fundo, em questões de operações, elas são muito opositoras umas às outras. Elas são contraditórias. Elas se opõem. O desejo se opõe à vontade. Mas nós vamos trabalhar isso também. Antes de trabalharmos o desejo e a vontade, nós vamos buscar, deixa aqui os múltiplos sentimentos de lado, nós não vamos trabalhar com ele hoje também, nós vamos trabalhar com afetividade, a faculdade do afeto. Todos nós temos afetividade. Isso é humano, isso é normal. O problema é quando essa afetividade ela é descontrolada, ela é desbalanceada dentro do ser humano. As maiorias das faculdades humanas, afeto, desejo, múltiplas emoções, eles vivem em estado de desbalanço, desbalanceado. Sempre flutuando, hora um está por cima, hora o outro, hora tudo junto, misturado. É uma bagunça, muitas vezes. O que nós precisamos fazer? Colocar em ordem. Nós precisamos colocar a faculdade humana em ordem e entender como ela funciona, como ela opera, como essas circunstâncias se relacionam entre elas mesmas. Quanto mais nós entendermos essa composição, que são pelo menos partes principais, não são todas, não daria para colocar nem nesse quadro, né? Não foi preparada a aula ainda sobre isso, mas nós vamos na linha do tempo fatalmente esclarecer
tentar esclarecer tudo da melhor maneira possível, tá certo? Vamos entender um pouquinho sobre o afeto. O afeto, a falta de afetividade, a falta é um ponto vulnerável. Em todo ser humano, quando falta ali afeto, né, isso é um ponto negativo, é uma lacuna, é um vácuo, essa falta de afetividade. Mas eu não vou trabalhar a falta de afetividade hoje. Não vou entrar nessa área. Não vou. Porque não é o momento agora. Né? Vamos ver mais para frente, talvez. Mas agora nós não vamos trabalhar. Eu também nem tenho essa desenvoltura de ficar trabalhando essa falta de afetividade. Eu vou entrar para o lado oposto do desbalanço dessa afetividade. Eu vou trabalhar o contrário. O que é o contrário? O contrário é o excesso de afetividade. O excesso de afetividade. A alma humana, ela tem que trabalhar como se fosse um reloginho. Um relógio. E toda a composição do relógio tem as suas engrenagens, e essas engrenagens têm que estar em equilíbrio para que esse relógio funcione bonitinho. As nossas emoções, a nossa afetividade também tem que ser regulada. O excesso de afetividade é um problema. É um problema por causa da espiritualidade. Nós somos seres emocionais, nós temos as nossas emoções, nós temos o afeto divino, o amor de Deus, nós temos a afetividade humana, mas nós somos espirituais. E a experiência tem nos ensinado que não se pode misturar espiritualidade com sentimentalismo. Essas coisas não combinam. É uma mistura que não vai funcionar. É uma mistura que desalinha a espiritualidade. Então, se nós somos espirituais, aquelas pessoas que têm vocação espiritual, são vocacionadas à espiritualidade, elas têm que ter muito bem separado e em equilíbrio dentro dela o que é emoção, o que é sentimento, o que é afeto, o que é sentimentalismo e o que é espiritual. Porque é uma mistura que pode gerar e dar problemas. Isso é muito comum de se acontecer. Em todo serviço espiritual, nós temos que separar, porque a espiritualidade, aquelas pessoas que são vocacionadas, que possuem uma vocação espiritual, não é algo que a gente deva brincar, não é algo que a gente deva fazer de qualquer jeito, ou por hobby, ou por status, ou por alguma coisa. A espiritualidade não se brinca, de forma nenhuma, nenhum tipo de espiritualidade. Todas as pessoas que têm de fato uma vocação espiritual, elas vão levar e precisam levar tudo muito a sério. Anjos não estão aí para brincadeira, demônios também não estão. Espiritualidade, as hostes espirituais da maldade, em que forma for, ou não importa o modo como a sua egrégora interprete a espiritualidade negativa, e tem vários segmentos, não se brinca. Não é hobby, não é esporte, tem que ser levado a sério. Espiritualidade é responsabilidade, é compromisso. E acima de tudo, é extrema seriedade. Né? Quando você perde esse senso de seriedade com ordem e espiritualidade e você coloca encher de sentimentalismos, é realmente uma mistura que pode fazer esse bolo não crescer. Não se mistura sentimentalismo com espiritualidade, por justamente a questões que são questões de alinhamento. Né? Então, se eu tenho situações de correção, de amadurecimento, de exortação, eu tenho que a espiritualidade, ela precisa ser aplicada. Sentimento, muitas vezes você vai ter que pôr os seus sentimentos de lado para preservar a integridade da espiritualidade. Porque a única coisa que pode infiltrar na espiritualidade são os sentimentos. E muitas vezes a espiritualidade, ela precisa ser preservada na sua integridade.
E a única coisa que às vezes macula, mancha e atrapalha é o famoso sentimentalismo. Nós já, em pelo menos 25 anos de caminhada cristã, já presenciamos várias situações que quando entrou o sentimentalismo, misturou sentimentalismo com espiritualidade, não deu certo, não funciona. Tá certo? Então nós temos que começar a separar essas coisas, até por ordem de posicionamento, responsabilidade e trabalho. Vamos lá. Vamos tratar um pouquinho do excesso de afetividade. O que é esse excesso? O que é esse exagero de afetividade? Vamos entender da seguinte maneira. A palavra de Deus nos ensina sobre idolatria de pessoas. O que é idolatria de pessoas? Vamos para Mateus capítulo 10, versículo 37. Vamos ver o que é isso. Mateus 10, versículo 37, está escrito assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso foi o que Jesus estava ensinando. Esse amar, na verdade, o que ele é? É um afeto exagerado. É quando eu pego dentro de mim, interiormente, e eu elevo uma pessoa a uma ascensão indevida. Isto é, eu pego e eu dou importância exagerada a uma pessoa dentro de mim. E eu pego e elevo essa pessoa dentro de mim. Geralmente, isso está relacionado com filhos, com cônjuges e até com líderes, né? Tem pessoas que idolatram, né, o seu pastor, tem pessoas que idolatram o seu bispo, tem pessoas que idolatram as suas lideranças. E quando você pega, nós temos que ter reverência, sim, mas quando você adiciona características importantes sobre essa pessoa, isso significa que dentro de você, você constrói um altar de idolatria. Você eleva a pessoa a uma posição indevida, a uma posição a qual não lhe é conferida. Isso é idolatria por pessoas comuns. Isso acontece porque nós exageramos na afetividade. A nossa afetividade com relação a essa pessoa está desbalanceada, está descontrolada. É por isso que nós idolatramos. A pessoa constrói um altar dentro dela, levanta, sobe a pessoa a uma posição indevida, ascensão indevida. Deve falar assim, mas irmão Ângelo, como que nós fazemos para resolver isso? O caminho é o mesmo. Se você elevou essa pessoa, construiu um altar sobre ela, você vai ter que desconstruir aquilo que você criou. Se você exagerou no grau de importância, agora você vai ter que tirar esse excesso de exagero que você estabeleceu e jogou sobre ela. Vamos dizer que isso se dá da seguinte forma. Vamos dizer que aqui, em cima da afetividade, constrói um altar de idolatria. A pessoa está aqui, ó. Ok. Tá cá. Idolatra a pessoa. Muito bom. Mas quando Jesus ensinou isso para os seus discípulos, ele estava fazendo uma referência que nós podemos,
idolatrar uma pessoa, elevar a pessoa dentro de nós a uma posição indevida, a qual não lhe é conferida. E se nós podemos fazer isso com pessoas, fazer essa elevação dentro de nós, isso significa que nós podemos idolatrar qualquer outra coisa além de pessoas. Começa a ficar mais... Esse papo começa a ficar mais interessante. E existe realmente situações que nós damos mais grau de importância, podemos dar para objetos, né? O meu carro é 2.0, ele é muito melhor do que o seu. Né? Não, meu carro é o top de linha, esse é o meu carro. Começa a idolatrar. Traz uma importância indevida dentro de si mesmo. Tem pessoas que idolatram o ambiente onde elas moram. Tem pessoas que idolatram o modo diferente de como ela se veste, de como ela se comporta. Existem vários fatores de idolatria interiores que nós podemos elevar dentro de nós. Então nós podemos fazer, e se o ser humano, dentro dele mesmo, ele tem a capacidade de pegar e elevar uma pessoa a uma posição indevida que não lhe é conferida, quanto mais objetos. Quem dirá coisas? E quantas coisas tem? Tem pessoas que elevam o seu clube de futebol, aquele torce lá em cima. Não, o meu que presta, o teu não vale nada. Briga, bate, por uma ordem de um grau de importância, até uma confusão com um familiar, perde amizade. Hoje nós estamos vendo aí que até mesmo partidos políticos aí estão rachando famílias. Por quê? Porque dão-se uma importância exagerada a um segmento. Mas nós somos igreja, nós somos cristãos. Então a gente tem que abordar assuntos de cristianismo, porque o tema ser cristão, nós tecnicamente éramos para ser pelo menos um ponto de referência, mas às vezes esse ponto de referência nem está existindo. E por que não existe? Por causa do excesso de erros. Então vamos começar a corrigir esses erros. Tá certo? Vamos lá. Por ordem de cristianismo, por ordem de igreja, de egrégoras, de casas espirituais, ou inúmeras igrejas por aí existentes. Dentro das igrejas, se é possível idolatrar pessoas, se é possível idolatrar objetos, eu posso idolatrar qualquer outra coisa. E esse qualquer outra coisa, infelizmente, está vinculado com os dons espirituais. Infelizmente, a pessoa recebe um dom espiritual de Deus e acaba idolatrando esse próprio dom. Ou acaba idolatrando a sua própria espiritualidade. E muitas vezes, essa idolatria de dons espirituais, essa idolatria de espiritualidade, de capacidade de serviço, é objeto de competição, é objeto de disputa. Né? E se nós olharmos para o Espírito Santo, é o Espírito Santo que me concede os dons. Então, na verdade, o Espírito Santo, ele é uma dádiva, isto é um presente. Né? Então, eu pego um presente que eu recebi do Espírito Santo e eu acabo fazendo desse presente objeto de disputa, objeto de guerra. E a experiência tem nos ensinado que quanto mais uma pessoa for capaz de executar um serviço cristão, mais ela vai se utilizar desse recurso como objeto de idolatria, como objeto de elevação indevida. Quando a pessoa pega um dom que ela recebeu de Deus e eleva a uma ascensão que nem lhe foi conferida. Né? Vamos falar de serviço espiritual. Vamos dizer, a
A pessoa fala assim, você fica aí 30 minutos para expulsar esse demônio, orando na cabeça da pessoa. Eu não. Eu só com meu olhar 43 espiritual, o demônio já fugiu. Olha aí, como eu sou competente. Já começa embates e disputas. E a experiência tem nos ensinado que quanto mais uma pessoa for competente, esse tipo de competência espiritual vai se tornar objeto de idolatria. Objeto de idolatria se transforma em objeto de disputa, de guerra, de discórdia. Mas alguém pode falar assim, irmão Ângelo, será que isso está certo? Será que está errado? Porque se eu sou eficiente num serviço espiritual, se eu sou eficiente em Deus, eu não deveria ter pelo menos um privilégiozinho, um crédito pelo menos? Será que isso é lógico? Será que isso é legítimo? O que a palavra de Deus vai nos ensinar com relação a isso? Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. É por intermédio de Cristo que temos confiança em Deus. Então, se alguém tem a condição de se chegar até Deus, é por intermédio de Cristo. Não que sejamos capazes, capacidade, não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se isso partisse de mim. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não a da letra, mas a do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Então, se nós temos confiança e se nós temos capacidade, poder de execução, poder de trabalhar, poder de fazer um bom trabalho, essa capacidade é exclusiva de Deus. Então, como que eu posso querer ser privilegiado? Como que eu posso querer me colocar numa posição elevada por uma capacidade que é exclusiva de Deus? Não existe argumento que o ser humano, o cristão em comum, possa querer sustentar. Ele pode fazer o morto ressuscitar. Pode fazer o leproso ser curado. Pode fazer o que acontecer. Se existe uma capacidade espiritual, essa capacidade foi dada por Deus. E essa capacidade é uma capacidade competente a Deus. É Ele que dá a competência de execução do serviço. Então, a glória tem que ser de Deus. E os dons espirituais, aquilo que Deus nos dá como dons, dos mais diferentes que são, todos eles são competências espirituais. Os dons espirituais, eles são diferentes. Eles são ferramentas diferentes. São apenas ferramentas diferentes. A partir do momento em que uma ferramenta diferente me transforma eu em diferente de você, não estou entendendo. Porque o dom é diferente, mas o dom não me torna diferente. A partir do momento em que eu entendo que o dom está me tornando diferente dos demais, isso é antibíblico. Porque a Bíblia nos fala ao contrário. Vamos para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz com relação aos dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Há uma pessoa individual comum, pelo Espírito.
tá? Espírito Santo. É dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação de línguas. No entanto, um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Vamos dizer que é o Espírito Santo quem concede o dom do Espírito. E esse dom, ele vai servir para um único objetivo, para o benefício do próximo, para que a igreja possa cuidar um dos outros. E isso também está escrito aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 25. Vamos lá. Vamos lá, gente. Para que não haja divisão. Fecha lá. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja primeiros apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, quarto operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Todos são apóstolos? A resposta é não, né? São todos profetas? A resposta também é não. São todos mestres? Também não. São todos operadores de milagres? Também não. Tem todos dons de curar? Em outras línguas? Interpretando todos? Não. Então tem crente que não vai falar em línguas, tá? Não se preocupa. Eu não falo, eu tô vazio, não tenho Deus, vou morrer, vou para o inferno. Vá para a Bíblia, vai ler aqui, tá? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vou mostrar um caminho mais excelente. Os dons, na verdade, como nós já falamos e nós já explicamos, os dons são ferramentas diferentes. Apenas isso. Uma ferramenta diferente vai fazer com que eu respeite meu próximo e que eu entenda que eu preciso desse próximo. Por quê? Por áreas de trabalho. Eu entro em áreas de trabalho que um outro irmão não vai entrar. Então eu preciso dele, ele precisa de mim. Isso é unidade. Os dons de Deus não nos tornam diferentes. Ao contrário, eles fazem com que nós necessitamos um dos outros. Então não existe a condição, quando a pessoa entende que um dom ou está tornando a pessoa diferente, não, eu sou diferente de você. O dom não torna ninguém diferente. O dom, ele propriamente, ele é diferente, mas ele não torna a pessoa diferente. Nós precisamos ter sabedoria e entendimento, porque muitas das ordens de competitividade, de guerras, de disputas, dentro de casas espirituais, é por causa da idolatria do dom, por causa da idolatria da capacidade de executar um serviço. Não, eu tenho mais teologia que você, então a tua palavra não presta para nada. Idolatra aquilo que tem. Então, isso são altares que nós construímos dentro de nós. E se nós construímos dentro de nós, nós vamos ter que desconstruir. Assim como eu admiti, agora eu vou ter que renunciar. Deus, arranca isso de mim. Isso aqui está errado.
Então nós temos que nos posicionar em Deus e em nós, e nós podemos sim evitar muitos problemas a partir do momento em que nós entendemos que os dons espirituais eles servem para unir e não para dividir. Um dos títulos de Satanás é ele é aquele que divide. Aonde tem foco de divisão na sua igreja, Satanás está neste foco de divisão. Porque ele é aquele que divide. Essa é a natureza dele, ser um divisor, dividir. Então, dentro da sua egrégora, da sua igreja, da sua casa espiritual, se você quer eliminar Satanás, veja aonde ele está causando divisão. Tá certo? É a primeira base. Aonde ele está causando essa divisão. E anular o ponto de divisão. Não é anular a pessoa, mas é anular o ponto, a influência sobre aquelas pessoas que está causando divisão. Esse é um dos primeiros grandes títulos dele. Ele é aquele que divide. Assim como em Gênesis nós falamos, ele é aquele que captura seus sentidos. Então nós vamos trazer talvez alguns títulos novos que não são talvez muito conhecidos, mas que são importantes. Nós vamos entender. Então cada um de nós, dentro do nosso coração, nós temos que entender se a nossa afetividade está desbalanceada e se eu estou sendo exagerado na minha afetividade, amando alguma coisa de maneira exagerada, que não deveria receber tanta importância assim. E a espiritualidade genuína, a verdadeira espiritualidade, não torna ninguém soberbo. Ao contrário, torna você humilde. Espiritualidade, que uma pessoa classifica sendo espiritual, mas isso está sendo objeto de idolatria, está sendo objeto de soberba, objeto de disputa, objeto de guerra, objeto de se tornar diferente, será que de fato isso é espiritualidade? A espiritualidade não divide, ela une. Isso é Bíblia, é só ler a Bíblia que você vai entender. Nós temos que entender o nosso coração, o que nós estamos sendo ou trabalhando de forma exagerada. O que nós estamos dando uma importância exagerada que não deveria, não desmerecendo. Vamos dizer o seguinte: imagine que eu sou convidado para ir numa festa de aniversário. Eu vou. Eu aceito, eu conheço o aniversariante, eu vou comprar um presente para esse aniversariante. Eu vou entender a personalidade dele, eu vou entender as suas características pessoais, eu vou entender o seu temperamento, eu vou entender a sua constituição natural e eu vou buscar um presente que se encaixe perfeitamente na individualidade dessa pessoa. Então eu vou trabalhar nesse presente, eu vou buscar, eu vou pesquisar, eu vou gastar meu tempo para esse presente. Imagine que agora eu vou e levo o presente para o aniversariante no seu aniversário, ele pega aquele presente, se sente encantado, entra uma ação de encantamento por aquele presente, era tudo o que ele queria, se satisfaz porque encaixa perfeitamente na sua individualidade, aí ele pega o presente, vira as costas e vai embora. Em outras palavras, ele valoriza o presente, mas ignora aquele que doou o presente. Se eu tivesse que passar por uma situação como esta, eu me sentiria desconfortável. Imagine o Espírito Santo de Deus que continuamente recebe esse tipo de ofensa.
o quanto nós ofendemos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é infinitamente superior aos próprios dons, porque ele é o doador do dom. Então, eu idolatro mais o dom do que o próprio Espírito. O Espírito Santo, quando ele traz o dom, é tudo o que eu quero, mas quando ele vem falar comigo, falar suas exigências, aquilo que ele quer que eu renuncie, eu falo, não, Espírito Santo, fica aí no cantinho, fica de escanteio aí. Tudo aquilo que eu queria, eu consegui, que é o dom. Se nós, muitas vezes, praticamos essa ofensa contra o Espírito Santo, imagina, né? O quanto nós o ofendemos com ofensas e micro-ofensas contínuas, né? Pela falta de reverência à espiritualidade. Né? Então, nós temos que nos avaliar a nós mesmos, a nossa espiritualidade, para uma pessoa que é vocacionada à espiritualidade, que tem uma vocação espiritual. Essa vocação espiritual, ela não existe nada que conceda a legitimidade que, por causa dessa vocação espiritual, ela tem que ser privilegiada, ou ela tem que ser exaltada, ou tem que receber algum benefício, ou méritos, ou alguma coisa. A experiência nos ensina que os maiores beneficiados são aquelas pessoas que estão fora. Aquelas pessoas que estão em âmbito social. Muitas vezes, o portador da espiritualidade, aquele que é vocacionado, que tem uma real vocação, que Deus realmente chamou, muitas vezes ele não será tão beneficiado quanto os outros. Eu posso conversar com alguém, liberar uma palavra de sabedoria para a pessoa pega essa palavra de sabedoria e vai embora. Vai ficar rica, vai ficar milionária, vai ficar próspera, vai ganhar dinheiros a rodo. E eu vou ficar na minha torradinha, na minha geleia, no meu pãozinho, na simplicidade. Porque aquela palavra de sabedoria foi para ele, não foi para mim. Então, nós temos que ter essa consciência que os maiores beneficiados são os externos e não o interno. A minha vocação espiritual não me dá nenhuma credibilidade que, por conta dela, eu tenho que ser o maior beneficiário. Não. A espiritualidade, ela vai favorecer o âmbito social, aonde eu me relaciono, na escola, no trabalho, com quem eu converso, para estes, a minha espiritualidade, sim, será transformadora e muito benéfica. E 99,99% das vezes, muito mais para eles do que propriamente para mim. Porque a espiritualidade, ela vai exigir, e o Espírito Santo continuamente nos exige que nós venhamos abrir mão de muitas coisas. Justamente para tratar o nosso ego. Então, nós temos que entender, né, que a bênção tem que ser daqui para lá e não de lá para cá. O fluxo é daqui para cá. Esse é o fluxo, daqui para lá. E é assim que nós devemos seguir. Isso, mas se na nossa afetividade tivermos construído vários altares de idolatria, eles terão que ser quebrados. Assim como fui eu que levantei um altar, eu devo quebrar esse altar. Isto é, você renuncia a algo que você elevou dentro de você, deu um grau de importância superior, a qual não era conferido. Questões espirituais, nós devemos ter reverência, sim, mas devemos ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa entra em desalinhamento interior e ela nem percebe. Isso é altares de idolatria. Aqui, ó. Vamos construir mais alguns outros. Então, cada um que foi levantado, na nossa afetividade tem que ser, ó, destruídos, quebrados. O que eu estou exagerando no meu grau de importância,
precisa ser desfeito. Amém? Em parte, afetividade exagerada à parte, e eu espero já bem compreendida, né? Eu já espero já ter clareado algumas questões. Nós vamos entrar desejo. Nós vamos entrar desejo. Desejo versus vontade. Esta vai ser a próxima aula que nós vamos entregar e trabalhar a partir de agora para vocês, tá bom? Fica na paz de Cristo, até daqui a pouquinho.